1 Coríntios, capítulo 11, na Bíblia de Jerusalém, onde Shaul, o apóstolo Paulo, diz: Eu vos louvo por vós recordardes de mim em todas as ocasiões, e por conservardes as tradições tais como vou-las transmiti. Quero, porém, que saibais, a origem de todo homem é Machia. A cabeça da mulher é o homem. A cabeça do Machia é Deus, né? Jeová, o Criador. Todo homem que ore ou profetize de cabelos longos, desonra sua cabeça. Mas toda mulher que ore ou profetize com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, que é o marido, né? Sendo ela casada. É o mesmo que ter a cabeça raspada, ou seja, uma mulher que ora com a cabeça descoberta é semelhante, é igual a navalha ter corrido ali sobre a cabeça dela e raspado todo o cabelo. É o mesmo que ter a cabeça raspada. Se a mulher não se cobre, mande cortar os cabelos. Mas se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou raspados, cubra a cabeça. Quanto ao homem, não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, pois o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. É por isso que a mulher deve disciplinar seu cabelo, por causa dos anjos, né? Entretanto, diante do Senhor, Adonai, né? A mulher não existe sem o homem e o homem não existe sem a mulher. Pois se o homem foi tirado, melhor dizendo, pois se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce pela mulher e tudo vem de Deus, do Criador Jeová. Julgai por vós mesmos, será conveniente que a mulher ore a Deus sem estar coberta de véu, o pano, o tecido? A natureza mesmo não vos ensina que é desonroso para o homem trazer cabelos compridos? Ao passo que para a mulher é glória ter longa cabeleira, porque a cabeleira foi lhe dada como véu, né? Mas minha Bíblia aqui tem um ponto de interrogação aqui, né? Cabelo comprido foi dado em lugar do véu, né? Agora eu também leio aqui na Bíblia de Jerusalém, o versículo 10 do capítulo 12, lembrando que esse capítulo 12 é quando o grande príncipe Miguel virá para proteger o povo de Israel, né? Será um tempo de angústia como nunca houve na terra, desde que haja nações na terra, né? Mas será salvo todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. É claro que esse grupo aí é o grupo dos 144 mil israelitas, né?
12.000 de cada tribo. Né? Muitos serão purificados, alvejados e acrisolados. Os maus agirão com maldade. Os maus são os ímpios, os perversos. E todos os maus ficarão sem compreender. Os que são esclarecidos, iluminados, porém compreenderão. Vou ler só até aqui. Né? É possível haver um reavivamento, hoje, no século XXI, no ano 2025, próximo à volta de Yehoshua Mashiach, o Redentor de Israel, que foi morto no Monte da Caveira, Gólgota, mas ressuscitou ao terceiro dia. É possível haver um avivamento, um movimento do Criador, do Deus Todo-Poderoso para a salvação, porque essas igrejas aqui no Brasil, o Brasil tem mais de 50.000 igrejas. Isso é registrado, né? Acho que na Receita Federal. Quando o William Marrombrano pregava, o Mensageiro da Tarde, ele disse que os Estados Unidos só tinha 900 e tantas denominações, né? Mas veja que de 65 para hoje, após 59 anos da morte do Marrombrano, são quase 60 anos, veja o tanto que proliferou, multiplicou a quantidade de igrejas. Não estou falando nem de religião, estou falando de cristianismo, de igreja. Embora o cristianismo é uma religião, como o islamismo, os muçulmanos é uma religião, o judaísmo é uma religião, o budismo é uma religião, o hinduísmo é uma religião. A Terra está cheia de religião. Mas como eu vivo aqui no Ocidente, na América do Sul, meu país é o Brasil, então eu posso dizer porque eu sei que aqui tem mais de 50.000 igrejas. E a cada dia nasce criado dezenas de igrejas. Porém, você notou que nos últimos tempos, nos últimos dias, as igrejas que estão sendo criadas no Brasil estão emitindo um sinal de que o sistema religioso de igrejas está morto. Por exemplo, eu acabo de saber que a Andressa Urash, que já foi da igreja do Bispo de Macedo, da Igreja Universal, acaba de fundar a igreja dela. Né? Ela disse que não vai largar o cigarro dela, de trabalhar com conteúdo adulto, né? Mas está aí com... Eu vi alguém dizer, um pastor dizendo, consagrou 12 mulheres trans, né? E vai começar a igreja dela. Agora, ela é revoltada com a Igreja Universal. Então, podemos dizer que isso aí é uma cria da Igreja Universal, como é a Igreja Mundial do suposto apóstolo Valdemiro Santiago, ou do Valdemiro Santiago saiu o suposto apóstolo Agenor Duque, né? Que é o dono da Igreja Plenitude do Trono e da Igreja Universal. Quantas igrejas saíram? Mas veja o que saiu da Igreja Universal: Andressa Urashi, que era uma mulher modelo, diz ela que ofertou muito lá quando esteve na Igreja Universal, e aconteceu o que aconteceu, ficou revoltada e agora funda a igreja dela, dizendo que não vai largar o cigarro dela, o conteúdo adulto, a vida que ela vive, mas vai provar que ela pode ter uma igreja. Está todo mundo escandalizado. Como, por exemplo, o TikTok. Tem lá um aplicativo que mostra lá o suposto Jesus
um halo, né, na cabeça, abraçando, né? E quando abraça um cachorro, a IA, a inteligência artificial, faz virar um humano, né? E abraça e beija, e muitos evangélicos ficaram furiosos, né? Diz que é a imagem de Jesus, né? Está profanando a imagem de Jesus. Mas os evangélicos devem saber que Jesus é um produto do catolicismo romano, da Igreja Católica Romana. O nome de Jesus mesmo vem no ano 1524, com a mudança da fonética da letra I para o J, né? Com Jean-Georges Tricino, o qual o Papa Leão X enviou para a Alemanha em 1515. Lutero já estava num convento. Martinho Lutero já tinha deixado o curso de Direito, de Advocacia. Já estava estudando para virar um monge, ou já era um monge agostiniano, né? Porém, em 1517, Lutero traz as 95 teses. Aí nasce o protestantismo. É claro que Lutero estava pregando ainda no latim, né? Jesus, né? De acordo com a Bíblia Vulgata de Jerônimo, eles falam São Jerônimo. Eu vou falar Jerônimo, né? No ano 392 ele fez a tradução do grego, a Bíblia do grego para o latim, né? A Vulgata, né? O grego já também transliterou o nome, que era Yehoshua Mashiach, no hebraico para Jesus, Cristo. E Jerônimo tira a letra O e fica Jesus, e Jean-Georges Tricino modifica o I para o J. Aí vem Jesus desde o ano 1524. E aí você não sabe que quando você prega Jesus, louva Jesus, ou fica furioso, quando a IA cria lá a imagem de Jesus abraçando cachorro, abraçando mulher mulher nua, mulher de biquíni, homem sem blusa, sem camisa, todo tipo de coisa. Você acha que aquilo é Jesus, mas aquilo não afeta o Filho do Criador, porque ele não é chamado de Jesus. É a Igreja Católica que pôs esse nome, e as igrejas protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais são filhas do catolicismo, que tem essa herança do catolicismo. Mas hoje você precisa saber disso, que ao louvar Jesus, ensinar Jesus, cantar Jesus, pregar Jesus, batizar em nome de Jesus, isso te leva para dentro do catolicismo, te faz virar cristão, cristianismo, cristianismo, cujo pai é Constantino. No Concílio de Nicéia, no ano 325, lá, o pai do cristianismo, a igreja cristã de Roma, casou com o Estado, né? Com Roma, o Estado, com a religião cristã, formou ali o casamento. Constantino é o pai, porque se você estuda as escrituras, a verdadeira congregação keynesiana, Keilah, comunidade, tem nada a ver com Roma, não. Eles eram Yehudim, e Yohanan 4:22 diz que a salvação vem dos judeus, dos Aldim, Rudim, né? Então, Paulo tem a ver com os hebreus, os Yehudim, os judeus. E o nome de Jesus vem no ano 1524, e lá eles pregavam Yehoshua. Não é nem Jesus, né? Agora, se você quer continuar no catolicismo, continua. Mas essas igrejas aí, lesbiteriana, Cidade Refúgio, onde era pastora, né, da Assembleia de Deus, a Lane Hold, agora diz que é apóstola, né? Está casada há 20 anos, diz ela, com uma mulher, na Cidade Refúgio, contemporânea, né? Onde homem casa com homem, lesbiteriana. Tem até agora a Assembleia das Bichas, e agora a igreja da Andressa Urach, né? Aqui no Brasil. Tudo isso está emitindo um sinal
de que as igrejas faliram, foram para a vaca rota, apodreceram. Mesmo a igreja romana, que é a mãe das igrejas, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, não pentecostal, você viu aí o Francisco dizendo que aceita, reconhece um padre gay desde que ele não pratique relações sexuais. Olha, isso é pecado de Sodoma e Gomorra, também está emitindo um sinal. E está podre o sistema de igreja, o sistema do cristianismo. É por isso que eu estou a dizer nesta hora, deve haver um avivamento aqui agora, nem que seja para 5 virgens prudentes voltarem à palavra original e saírem do sistema religioso, do sistema de 4 paredes, de templos, de naves, de catedrais, 4 paredes de igreja, para servir ao Criador, adorar o Pai em espírito e em verdade, porém fora do sistema religioso. Você deve aceitar isso, deve entender as coisas. Essas coisas não havia há décadas atrás. Essas igrejas estão sendo fundadas uma atrás da outra agora. E cada uma pior do que a outra. E fora os problemas dentro das igrejas. Pedofilia, adultério, prostituição, morte. Pastores corruptos, pastores matando, pastores estrupando. O povo está chocado. Mas querem continuar orando a Jesus, servindo a Jesus. Aí você está dentro da igreja católica, você protestante, você pentecostal, você religioso de igreja, você está dentro da igreja católica. Dentro do mesmo sistema do catolicismo, que é a mãe das igrejas, né? Então pode haver um avivamento? Hoje, ano 2025, século 21, nessa geração final, nessa que tudo está indicando que é a última geração, acredito que sim. Você viu lendo aí que serão purificados no tempo que Miguel, o grande príncipe, vier para livrar, salvar os escolhidos, os que têm o nome escrito no livro da vida, dos hebreus, israelenses, dos judeus, 144 mil, serão pessoas. Eu estou pregando isso e tentando aplicar para hoje, né? Mas lá eles serão purificados, alvejados e acrisolados, né? Purificados. O que significa isso, né? Purificado é ficar puro, ficar limpo. Ou algo que passou por uma desinfecção, né? Como a água que bebemos. Normalmente nas casas tem um filtro de barro, né? E aquilo purifica a água. Ou as casas têm purificadores de água, né? A carvão, tem umas velas que põem no filtro de barro, tem esses purificadores de água e você joga uma Coca-Cola preta dentro deles e a água sai limpinha, cristalina, né? E são muito potentes, né? Mas a purificação quer dizer isso, ser limpo, ser puro. Só assim Deus poderá usar, né? Em alguma missão, em alguma chamada. Embora o presbítero, segundo as escrituras, marido de uma única mulher, né? Então, se um varão, um homem, vai ocupar um desses 5 ministérios aí de Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, vocês são dons, porém, na congregação, quem tem esses dons ou vai exercer o cargo de diácono, né? Porque Estevão era tipo um evangelista. Filipe, que era também um dos 7 diáconos,
da Keilah, a comunidade, Kenessian, congregação de Jerusalém lá, Jerusalém dos 12 apóstolos. Filipe era evangelista, um dos 7 diáconos, né? Tinha um dom de Efésios 4:11 para evangelista. Então quem tem esses 5 dons vai exercer diaconado ou vai ser um presbítero, né? Porém, Paulo diz que tem que ser marido de uma só mulher. Tem que preencher esse requisito se vai entrar em alguma atividade depois da purificação, né? Que significa também se livrar, ser livre, limpo, ou se livrar de defeitos, né? Tornar-se puro, ou polir, ou deixar, quando pule, né, vai polindo uma coisa, ela fica brilhante, né? É isso que quer dizer, ou seja, passará a ser um homem sincero, um homem cheio de franqueza, né? Esse tipo de pessoas com essas qualidades morais que vai fazer a atividade, né, de diácono, de presbítero, e depois ainda vem o alvejado, que quer dizer embranquecidos, né? Daniel diz lá, purificados, alvejados e acrisolados. Alvejado quer dizer embranquecido, tornar branco, né? Não tem os alvejantes, né? Que se usa nas roupas, né, para alvejar, e depois vem o acrisolado, que significa ser provado. Os ourives faz isso, né, com o ouro, né? Põe no fogo, né? Pedro fala isso, Kefa, né? Você fala Pedro, mas o nome, a gente fala Pedro, mas o nome original é Kefa no hebraico, né? 1 Kefa 1:7, vossa fé mais preciosa que o ouro. Mas até chegar o ouro acrisolado, ele tem que ir para a provação, para sair o que é impuro e só ficar o metal, o ouro, né? Que às vezes é ouro tirado lá do garimpo, mas precisa refinar, acrisolar, né? Provar, passar pelo fogo, para que saia as impurezas, alumínio, ferro, e fique só mesmo o ouro, né? Então, esse purificado, alvejado e acrisolado, ele está aqui no Novo Testamento. Essa profecia de Daniel, ela vai se cumprir lá com o grande príncipe Miguel, nos últimos dias, no fim dos tempos, que hoje já estamos nele, esse tempo está chegando, mas vemos esse processo, esses 3 processos aqui dentro do Novo Testamento, né? Lá é dito que os maus, os perversos não vão entender nada. Agora, os sábios, né? Aí já aponta para as virgens prudentes, que sábios são prudentes. São 5 virgens prudentes que o grito da meia-noite desperta. Em Matitial 25:6, né? Os ímpios, os maldosos, os perversos, nada entenderão. Machia e Yoshua disse em Marcos 4:11, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os de fora, os que estão fora, né? Eles não compreendem, não compreendiam, porque ele falava em parábola. Simplesmente Machia e Yoshua falava em parábola, né? Eu não sei, o que eu estou a pregar é simples, né? Mas tem pessoas que não compreendem ou não têm interesse, né? Já imaginou? Alguém que não compreende ou alguém que não tinha nenhum pingo de interesse e passasse por acaso ali e ouvisse uma pregação do Mashiach Yoshua lá em Israel. Ou seja, já não tem interesse, não tinha vontade. E muitos queriam entender, ia para ouvir, mas não entendia nada porque estava em parábola. E ele pregou 3 anos e meio lá nas cidades, lá em Jerusalém,
e nas cidades, mandou de 2 em 2, 70, né? Discípulos de 2 em 2. E mesmo assim, talvez nem 10% da população ouviu. Dos 3 milhões ou mais que havia naquele tempo, ouviu falar de Yehoshua Mashiach. E muitos que ouviram não creram, porque no Pentecostes, dia de Pentecostes, Atos capítulo 1, vemos lá menos de 120 almas. Menos de 120 almas. Né? Paulo também falou em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, se o meu evangelho está encoberto, se o evangelho está encoberto para os que perecem, nos quais o Deus desse século, Deus com D minúsculo, Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não pudessem ver, né, o evangelho do Mashiach, né, que é a imagem do Deus invisível. Né? A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os de fora não podem, né, entender, ouvir direito com os ouvidos, entender com a mente, com o coração e crer. Né? A eles as coisas são ditas em parábola. Não dava para eles compreender. Então você veja, os maldosos, os perversos, os ímpios não vão entender. Isso já estava se cumprindo nos dias de Yehoshua Mashiach. E eu acredito que isso está se cumprindo também hoje, né, com esta pregação que eu estou a pregar. Mas Mashiach disse em Yehoanan, se chama João, Evangelho de João, mas o nome dele é Yehoanan, capítulo 18, versículo 37, ele diz que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A voz do Filho do Criador, né? E eles vão ser lavados, purificados, santificados, não importa se foi ladrão, foi beberrão, se foi sodomita. Paulo fala isso na carta aos Coríntios, né? Que o sangue do Mashiach vai lavar, purificar e justificar. Né? E em 2 Coríntios 7, versículo 1, Paulo diz, o apóstolo Paulo diz, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito. Coisas da carne. E coisas também do espírito, ou seja, tem linguagem espiritual, são coisas espirituais, mas não tem proveito. Você está falando do quê? Esse monte de igreja, de templo, numa avenida, 40, 50, 70 igrejas, não vale a pena entrar para ouvir nada. E a Bíblia vai falando aí de santificação, Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém poderá ver Adonai, não? Muitos textos aqui falando de santidade, de santificação, para irmos para o céu. Você sabia que até mesmo na grande tribulação, Apocalipse 7, versículo 13, é dito lá que a multidão que vem da grande tribulação, eles terão que ser purificados. Ninguém vai entrar na glória celestial, no paraíso, nas regiões celestiais, no céu, na eternidade com Yehová, o Criador, com Mashiach, Yehoshua, o Filho do Criador, sem passar por uma purificação. Mesmo a igreja, o movimento de igreja, que recusa o nome do Salvador, que é Yehoshua Mashiach, para ficar com o nome romano, grego, Jesus Cristo, vai para a tribulação, mas terão que morrer dentro da grande tribulação. Isso por si só já vai ser uma purificação. E nós, hoje, que estamos aqui na última era, a sétima era, a era de Laodiceia, Apocalipse 13, 18 diz para comprar ouro provado no fogo, para se enriquecer, vestes brancas para não aparecer a vergonha da tua nudez, e colírio para que unja os teus olhos e veja. Isso aqui é antes do arrebatamento. Deve haver um avivamento que vai produzir
o ouro, a fé original, as vestes brancas, a santidade, santificação. Olha isso que eu estou dizendo aqui, que eu li em Daniel 12:10, purificados, alvejados e acrisolados, né? E o colírio, que pingado nos olhos do entendimento, não é os olhos físicos, embora se os seus olhos naturais físicos adoecer, um oftalmologista vai passar colírio, remédio para os olhos. Mas e os olhos do entendimento? A Bíblia diz lá em Lucas, no final, depois da ressurreição de Yeshua Mashiach, que ele pegou as escrituras, os salmos é escritura. Pegou a Torá, né? Pegou os livros dos profetas, tudo é escritura. E através das escrituras, explicando as escrituras, lhes abriu os olhos, abriu o entendimento, que é os olhos do entendimento. E esse é o trabalho do colírio. Então, deve haver um avivamento aqui agora, para produzir isso. Eu acredito nisso. A Bíblia diz em Atos 16, versículo 4, que havia uma mulher que vendia púrpura, pano, tecido, e ela era da cidade de Tiatira, Lídia, né? E essa Lídia servia a Deus. Porém, quando Paulo estava pregando, o apóstolo Paulo estava pregando, ela parou para prestar atenção. Os sábios entenderão, né? Os sábios terão discernimento. Os sábios buscarão compreender. Ela parou para ouvir a Paulo e Adonai lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta. E ela creu na palavra original que Paulo pregou. Eu acredito que deva haver mulheres hoje, como Lídia. São sinceras em suas religiões e igrejas, e só o Criador para abrir os corações, pingar colírio, para você ver que seus louvores a Jesus está indo à Igreja Católica Romana, a igreja mãe das igrejas, né? Sua adoração não está indo ao Criador. E o Criador é Yud-He, Vav-He, tetragrama, né? YH-WH. O nome de Jesus não tem nenhuma letra do tetragrama, mas Yehoshua tem. Yehoshua tem Yud-He, Vav, YH-WH. Então esse é o tempo onde tem que estar aqui os perversos, os maus. Mas deve se manifestar também aqui agora os sábios, ou as virgens prudentes. Prudente quer dizer sábios. De Matitial, Matitial 25:6, né? São os que vão ter discernimento, são os que vão dar atenção, vão considerar a pregação, os que vão ponderar. Buscarão compreensão, terão cautela, ouvirão a pregação, mas não vai desprezar, não vai ressachar, rejeitar. Vai agir com prudência, né? Agirá com prudência. E os maus? Os maus não tem jeito, né? Os homens maus, pastores maus, apóstolos maus, pregadores de igrejas maus, estão em busca da arrecadação, do dízimo, da oferta, do dinheiro. Sendo que aqui na palavra original, nem pagar dízimo não paga. Porque cremos que dízimo é só para levitas, né? Hebreus, a carta que Paulo, Shaul, dirigiu ao povo hebreu, não ao povo gentil. Lá ele diz em Hebreus 7, versículo 5, que dízimo só os levitas podem instituir e receber, e eles recebiam de 11 tribos. Endro, comim e hortelã, né? Matitial 23. Foi o que o Mashiach disse para pagar o dízimo do endro, do comim e da hortelã. Temperos, ele diz, não é 10% de salário lá entre os judeus, hebreus, israelenses.
era alimento, para que haja mantimento, alimento na minha casa. Lê o livro de Tobias. Ele estava na Síria, em cativeiro, mas ele podia ir, acho que uma vez por ano a Jerusalém, e ele levava o dízimo, só que ele não podia, não dava conta de levar toda aquela colheita de figo, animais, ovelhas, plantações. Então ele vendia, viajava com esse dinheiro, mas antes de chegar lá no tabernáculo, no templo, ele voltava a comprar os mesmos produtos, os mesmos alimentos e entregava esse alimento. Como Machia diz, para pagar dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Mas a igreja romana e as igrejas protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais inventaram que quer dinheiro, não quer galinha, não quer porco, não quer gado, quer o dinheiro vivo, né? Hoje quer Pix, quer que passe no cartão, mas quer que vocês façam a transferência bancária, são perversos, né? É uma forma de nunca trabalhar. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, Paulo diz que trabalhava de dia e de noite, mandou dar exemplo para todos. Quem não trabalha que não coma. Corte a comunicação com o irmão que tem saúde e não pode trabalhar. Eu dei o exemplo. É com o suor do seu osso que você ganha seu pão. Mas aí inventaram faculdade de teologia, inventaram esses negócios de pastores, bispos de igreja, apóstolos. Eles não precisam trabalhar, né? Todo dia para eles é domingo, né? Todo dia para eles estão folgados. E quando vão aí às suas igrejas, se tiver um jogo de futebol do time predileto, eles nem aparecem na igreja lá. Se tiver um filme lançado no cinema, eles nem aparecem na igreja. Vão na igreja quando pode, às vezes só dia de domingo. E aí ganha 50 mil, 200 mil, ganha 1 milhão, né? É a perversidade. Homens hostis que pecam contra o Criador, pecam contra as criaturas, nunca vão entender a verdade, estão manchados da culpa, né? Ser perverso, ser mau, estar manchado da culpa do pecado, pecando contra Deus, pecando contra a humanidade, né? Estão distantes da revelação. São os perversos que Daniel disse aí, nada entenderão. Não viu que o Machia, o Yeshua, pregava em parábola? Para que, cumprindo Ishaial, você fala Isaías, mas é Ishaial, esse povo vai ter ouvido, mas não vai ouvir. Esse povo me louva só com os lábios, seus corações estão distantes de mim, eles não podem entender, não podem crer com o coração para serem curados, para serem salvos, estão destinados a serem escravos de igreja, de religião, do protestantismo, catolicismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo e até morrer dentro dessas igrejas. Só no Brasil, Satanás tem mais de 50 mil. Para prender e a pessoa morrer ali e depois essas almas irem para a prisão, porque tem tanta gente dizendo que foi arrebatado no inferno. Eu não preciso ouvir isso. A Bíblia já me diz, acho que é 1 Pedro 3,19, que Machia, morto na carne, mas vivo, vivificado em espírito, foi até as regiões mais baixas, profundas da terra, e lá ele pregou para os espíritos em prisões. Em prisões, espíritos em prisões. É a Bíblia que diz que tem espíritos em prisões. É a Bíblia que diz que aquele rico de Lucas 16 morreu, seu corpo foi sepultado no cemitério, e ele abriu os olhos no Hades, na mansão dos mortos, ou na hiena de fogo, né? E o Tártaro é onde está acorrentado os anjos que pecaram. E a língua dele pegava fogo e não parava de pegar fogo, a hiena de fogo. Então que existe a prisão dos espíritos depois da morte, existe. Mas muitas mulheres dizem que vai no inferno e continua usando batom, esmalte, calça comprida, cortando cabelo. Que inferno é esse que elas foram? Porque lhes falta o temor da palavra original, elas nunca voltam
A palavra original de Deus nunca muda. Não tem avivamento nessas revelações. Tá aí a internet cheia. O povo gosta de ouvir isso. Né? EQM, experiência depois da morte. Né? Agora a palavra mesmo pura, original, as pessoas não querem. Então, mais cedo, mais tarde, a loucura dos maus, os homens maus, mulheres más, dos perversos, perversas, dos ímpios, vai ser manifesta. O povo está enjoado de ver escândalo, podridão, corrupção, crime, morte, dentro das igrejas. Não para, não? Simplesmente não para. Isso prova que a teologia não presta. Não sara ninguém, não cura, não salva ninguém. Isso também prova que esses líderes de igrejas são perversos. Têm vida depravada, né? Então eles não podem trazer avivamento. Como que um perverso, um ímpio, um mau, seja homem ou mulher, irá trazer avivamento? Se, em primeiro lugar, a vida com que a pessoa vive, as ações, os atos, o comportamento, as obras, a forma, o linguajar da pessoa, já prova quem ela é. Paulo não disse? Shaul não disse, o apóstolo? Que vós sois cartas escritas e lidas por todos os homens, não escritas com tinta, mas por Roach HaKodesh, pelo Espírito de Deus. Agora, não vou nem pedir para explicar, porque a própria vida da pessoa já é uma explicação. Um homem adúltero, divorciado, casado 2, 3 vezes, líder de igreja, a igreja às vezes acoberto, adultério, sabe que é adúltero, sabe que é um líder religioso, um pastor cheio de amantes, mulheres, ou sabe que essa mulher, líder, profetiza, pastor de igreja também tem amantes, homens, né? Como é que vai haver avivamento aí? Veja Paulo. Paulo era solteiro, ele disse, não é bom que o homem toque em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua mulher, né? Para evitar ir para a prostituição. Os solteiros fiquem como eu. Como era Paulo? Como era o Mashiach Yoshua? Que viveu 33 anos e meio aqui nessa terra. Ele não tinha mulher, não tocou em mulher. Viveu solteiro. Até disse na oração lá em Yohanan 17, Pai, eu me santifico, eu me separo, por causa dos escolhidos, né? Ele estava destinado a morrer na cruz. Paulo destinado a ser decapitado. E esse povo de hoje aí, esses pastores e pastoras, onde a loucura deles e delas está sendo manifesta, esses aí estão destinados a colher dízimo, oferta, contribuição financeira. Eles vivem uma vida ruim, uma vida má, uma vida controlada pelo diabo. É por isso que dentro da pregação, a pregação deles e delas tem defeito, eles pregam doutrinas do diabo. Eu não estive aí no Cacu, o Cacu casou 7 vezes. A pregação do Cacu é do diabo, a doutrina dele. Ele já autoriza o homem com 2 mulheres a dirigir a igreja. Com 2 mulheres, aí é bigamia, porque ele vive uma vida má e não tem como quem vive uma vida ruim, uma vida péssima, não transmitir doutrina do diabo. Exemplo, o lugar de uma mulher não é no púlpito. Não pode dar a palavra para a mulher pregar. Então, as igrejas dão direito, dão lugar, é o empoderamento feminino, para as mulheres pregar. Mas cedo ou mais tarde, a loucura das mulheres pregadoras vai ser manifesta. Loucura de Camila Barros, Valnice Milhões, Ana Paula Valadão. Ninguém controla a loucura desse povo, não. Porque estão infligindo, transgredindo a palavra original do Criador. Porque Oséias disse, Rocheia, no capítulo 14, versículo 3, o profeta Rocheia, Oséias disse, os caminhos de Jeová são retos, e os justos andarão neles, nesses caminhos retos. Mas os transgressores que tentarem seguir
esses caminhos retos, cairão. E uma denominação, uma igreja, um templo de 4 paredes, isso aí nem caminho de Jeová é, porque Shaul Paulo disse em Atos 17, Estevão também disse isso, que o Altíssimo Criador não habita em templos feitos por mãos humanas, 4 paredes. Então, estar preso dentro de uma igreja, dentro de um templo, te faz religioso. O Criador não está aí, não. E no caminho reto, só os justos vão conseguir caminhar. Se os ímpios entrarem, é para cair. Não vão conseguir trilhar, caminhar nos caminhos retos. Caminho de Jeová não é torto, é reto. Então preste atenção no que eu estou a pregar nesta hora. Pode ser o avivamento, né? Porque o que os pastores e mulheres pregadores de igreja pregam, eles pregam na ótica, na visão das suas igrejas, ou na ótica, visão da teologia. São pregações que têm falhas, defeitos imprestáveis. E esse tanto de pessoa que se acha profeta dentro das igrejas, vá ver a vida deles, a depravação, a imoralidade. A vida é imunda. Daí não sai avivamento, só sai maluquice, loucura. São loucuras sendo manifestas, né? Agora, para terminar, eu vou falar só mais uns 2 pontos aqui. Se queremos avivamento para ir morar no céu, que leve-nos à purificação, ao alvejamento e acrisolamento, à santificação, à limpeza, né? Devemos voltar à palavra original. Então, as mulheres devem lavar os pés na hospitalidade. Eu tenho pregado isso. Isso é elemento para avivamento final, né? Para avivamento hoje. Qual mulher casada com seu marido irá lavar os pés dos kadosh, dos santos, na hospitalidade? Está em 1 Timóteo capítulo 5. Pode ler lá, versículo 8 ao 10. Paulo ordena com que a irmã casada, quando houver hospitalidade, que ela lave os pés dos santos, dos varões. E esse negócio de lavar os pés tem a ver com mulher. Vemos lá, acho que é 1 Samuel 25, Abigail lavando os pés do servo de Davi. Você leia Gênesis 18, 4, 19, 2, 24, 32, falando de lava-pés. Mesmo aí em Lucas, capítulo 7, versículo 38, na casa de Simão, fariseu, vemos uma mulher. Que por Simão fariseu era mulher de má fama, e era mesmo, né? Mas ela entra lá na casa do fariseu, chorando com lágrimas, lava os pés. Vê que as mulheres lava-pés tem a ver com mulheres? Lava os pés do Yahushua Mashiach, e enxuga com os seus cabelos. Ou seja, não tinha bacia de água, Mashiach diz, não tinha toalha, mas tinha lágrimas e cabelo. E se aquela mulher lavou os pés do Mashiach, o que você vai fazer, mulher? Quando 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 e 10 diz que uma irmã deve ter essa característica, esse exemplo. Porque Yohanan 13, 12, Mashiach lavou os pés dos apóstolos, mas Shaul, Paulo, não estava lá. O apóstolo Paulo não estava lá. E Paulo recebeu inspiração divina do Criador para pregar o seu evangelho, né? E no seu evangelho ele coloca o lava-pés na hospitalidade, e é para as irmãs fazer como Abigail fez, lá no livro de Samuel. Como essa mulher aqui faz, com lágrimas e com seus cabelos, né? Enxuga, né? Lava com suas lágrimas, né? Então está aí outro ponto. Se queremos avivamento, as mulheres devem usar o véu. Viu o texto que eu li antes de começar a pregação? 15 escritura, 14, né? Escritura sobre a cobertura, né? O homem não pode
usar a cobertura, porque ele é a imagem de Deus, mas a mulher é a imagem do homem. É ela que deve usar a cobertura. E qualquer teólogo que lê 1 Coríntios capítulo 11 sabe que ali está o véu. Isso aqui que eu vou ler é um comentário de um teólogo. Ele diz assim: como a mulher foi formada a partir do homem e para o homem, ela é obrigada a usar o véu publicamente. Ele diz que o véu é um símbolo, mas está comentando Coríntios 11. Com certeza ele não aplica isso para a igreja dele. Mas como está escrito, ele tem que ler e comentar conforme está escrito. É um símbolo, o véu, um sinal, um símbolo que mostra que a mulher deve se subordinar, submeter ao seu marido. Então eles leem isso em Coríntios 11 e comentam essas palavras. Mas na prática ele vai dizer, não, aquilo é uso e costume, não é para hoje. Mas claro que é para hoje, gente. Você não sabe que o evangelho que Paulo, Shaul pregava, ele recebeu do Mashiach? E Yohanan capítulo 5, primeira carta de Yohanan capítulo 5, versículo 20 diz, e sabemos que o Filho de Jeová, do Criador, é vindo, se manifestou e nos deu entendimento, para sabermos o que é verdadeiro, no que é verdadeiro estamos, em seu Filho Yahushua Mashiach. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. No princípio era o verbo, a palavra, e agora é o Evangelho. Capítulo 1, versículo 1, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus. E Shaul Paulo recebeu este evangelho aqui, escrito aqui em Coríntios 11, capítulo 15, versículo 2, Paulo chegou a dizer aos Coríntios, sois salvos se retiveres o evangelho, né? Que eu vos ensinei que vocês recebessem, se o guardares, retiveres, se o aplicares, praticares, tal como vos ensinei. Não viu aqui ele dizendo? Eu vos louvo por vós recordardes de mim em todas as ocasiões e por conservardes as tradições como vou-la transmitir. Aí ele começa a falar. Tá aqui uma coisa que ele transmitiu, que teólogos não podem arrancar da Bíblia quando vão fazer livros e comentar sobre Coríntios 11, eles vão admitir. Mas quando aponta lá para a igreja deles, eles não tem que usar não, só foi para o tempo de Corinto. Ora, se Mashiach, Yahushua é Deus e é Deus, Hebreus 13:8 diz que Yahushua Mashiach é o mesmo ontem, hoje e para a eternidade, eternamente. Por isso que eu estou dizendo que eu acredito que deva haver um avivamento, mas os elementos do avivamento já estão aqui, é a palavra original. É a mulher lavando os pés, na hospitalidade, é os irmãos praticando o beijo santo, o ósculo, com os irmãos, as irmãs, com as irmãs, né? O ósculo. É a mulher usando o véu. Sem esses elementos, sem voltar à palavra original, não há avivamento. Aí você vai ficar nessa loucura de igreja, essa esquisitice, esse monte de demônios que estão dentro das igrejas fazendo as pessoas rodopiar igual um peão. Balançar para lá e para cá, requebrar para lá e para cá, perder o controle. Ao ponto que, quando essas manifestações se manifestam nas igrejas, é tudo sem decência, sem ordem. Precisa jogar a toalha, pano para cobrir intimidade das mulheres, porque elas rodopeiam igual um peão, se agitam, ao ponto que suas saias, seus vestidos sobem para cima, suas intimidades, suas pernas, partes íntimas ficam expostas. E aí eles dão um jeito, é o jeito que a igreja dá, até nas manifestações de demônio dentro das igrejas, o jeito que a igreja dá é cobrir com toalha e lençol. Absurdo. Absurdo. Loucura dentro das igrejas. Esse mesmo teólogo que diz isso aqui, que eu li, como a mulher foi formada a partir do homem para o homem, ela é obrigada a usar o véu, né?
Usar publicamente. Um símbolo de que ela está subordinada ao marido. Ele fala, ele comenta Coríntios 11, diz que Paulo teve um transtorno cultural dentro de Corinto lá. Um conflito, porque ele diz, comentário dele, as mulheres gregas não queriam usar o véu, nem publicamente, nem na adoração. As mulheres da Europa, de Corinto, gregas, né? Não queriam usar, porém o apóstolo dá a ordem, estabelece. Aqui em Coríntios 11, são 14 escrituras, põe como mandamento. Põe como mandamento. Paulo chegou a dizer aqui, ó, vou ler. O versículo 6. Se a mulher não cobre, se ela não se cobre com o véu, mande cortar o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou rapados, cubra a cabeça com véu. Olha o tamanho do problema que ele enfrenta em Corinto, mas o apóstolo é determinado. Tem versão da Bíblia que diz assim, mande ela tosquiar, rapar a cabeça com uma navalha. E lá na Bíblia, as mulheres que rapavam a cabeça aí, nesse tempo também, na cultura desse tempo, toda mulher de cabeça rapada significava que ela era uma adúltera, né? Era o sinal, mulher de cabeça rapada, sinal de que ela era mulher adúltera, né? E uma mulher sem o véu significa que era uma mulher sem moral, sem decência. Uma mulher que não tinha moral nenhuma. Porque uma mulher de moral, casada, o que mostra que ela é submissa ao marido é o uso do véu cobrindo, escondendo o cabelo em público. Só dela não usar o véu mostra que ela era uma mulher sem moral, sem decência. Decência é falta de pudor. Portanto, uma mulher sem um véu era uma mulher indecente, uma mulher que não tinha pudor. Você sabe o que é pudor, né? Ter vergonha, ou seja, era uma mulher que perdeu a vergonha. Não tinha moral. Você está vendo tanto que a coisa era séria? E se hoje, no século XXI, se as mulheres querem avivamento, querem ser virgens sábias, virgem prudente, querem ir no arrebatamento, presta atenção no que eu disse. Elas devem vir para a santidade, santificação, purificação, serem alvejadas, não só elas como os homens, purificados, alvejados e acrisolados. Ou então, vai para a grande tribulação. E lá na grande tribulação, mesmo dentro da grande tribulação que está perto de vir, lá vai ter purificação. Só de morrer, pela besta, a besta matar, por não adorar a imagem da besta, não receber a marca da besta, o sinal da besta, o número da besta, vai ter que morrer, só de morrer já vai ser uma purificação. Aí vai ter que ser fiel até a morte, como está lá em Esmina, né? Porque o Mashiach e o Yeshua exige ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É certo que os santos, as virgens prudentes, sábias que irão no arrebatamento, Matitial 25:6, não vão passar pela morte física, porque elas vão se aprontar, não vão recusar as mulheres lavar os pés, não vão recusar o osso, as mulheres não vão recusar o véu, não vão recusar. Eu vou ter que andar com um tecido, um pano na cabeça. É o que Paulo disse. É o que a Escritura disse. É o que o avivamento hoje diz que é para fazer. Só haverá avivamento hoje se voltarmos à palavra original. Do contrário, não haverá avivamento em lugar nenhum. Só loucura, esquisitice, demônios se manifestando dentro de igrejas, né? Mas os teólogos dizem que o véu é um vestuário, faz parte do vestuário da mulher do Oriente. Ah, é?
E Corinto é na onde? É na Europa. É o Ocidente. E Paulo implantou isso no Ocidente. E eu estou a pregar isso aqui agora, mas o William Branham não pregou. Eu não sou o William Branham, também não estou vivendo o tempo do Branham. Pregou a mensagem da tarde para o dia dele. Eu acredito que a hora em que estamos vivendo é a hora da meia-noite. Aí vem o noivo. E a palavra do noivo está aqui, sendo pregada. O que você fará? Ou você recebe ou você rejeita. Né? É uma dessas duas coisas que você vai fazer, mulher. O versículo 10 aqui de 1 Coríntios diz assim. Diz aqui, é por isso que a mulher deve disciplinar seu cabelo por causa dos anjos. Essa é a Bíblia de Jerusalém. Outras versões assim, por causa dos anjos, as mulheres devem cobrir com um véu e isso mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido. Né? O homem não usa véu, o homem casado. Mas a mulher casada deve usar o véu. É um sinal. Você vê que tudo tem sinal. Você anda de motocicleta, de bicicleta, de carro, tem uns sinais de trânsito. Já pensou as ruas, avenidas sem sinal de trânsito? A confusão que seria? O véu também é um sinal. Toda mulher com o véu cobrindo pano, tecido cobrindo sua cabeça, seu cabelo, mostra a cena, comunica, né, que ela é uma mulher de respeito, de moral, que ela é uma mulher submissa à autoridade do seu marido, está debaixo da autoridade do seu marido. Né? É isso que o véu mostra, mas hoje, por causa do empoderamento feminino, não vemos mulher usar véu em ruas, supermercados, lojas, centro da cidade, bairros, vilas, povoados, em canto nenhum, porque esse é o tempo do empoderamento feminino, da rebeldia, da rebelião, da apostasia, do mal espalhado na terra, da maldade. Agora, mulher, se você quer avivamento, hoje, comece praticando, aplicando Coríntios 11, na sua vida, né? Carregando em sua cabeça, mulher, você tem que carregar o véu. Transportar o véu, carregar o véu na sua cabeça. É isso aí que mostra que você é uma mulher dependente, está debaixo da autoridade do seu marido. Seu marido é a sua autoridade, né? Mostra que você está numa condição de dependente do seu marido. Não tem pessoas que são viciadas, dependem de usar droga, já está numa condição física que não vive sem a droga e vai definhando, emagrecendo até morrer. Outros têm certos hábitos, dependem de certos hábitos todo dia. Outros dependem de medicamento, que também é drogas, né? Para sobreviver, já tem dependência química, né, de drogas, de remédio, né? E a Bíblia está a dizer aqui que quando a mulher carrega o véu, põe o véu em público, isso mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido, é o sinal. Eu vou terminar daqui a pouquinho, já estou indo para o final, dizendo que é sinal de poderio, né, por causa dos anjos, né? Mas hoje as mulheres não querem usar o véu. Com isso, as mulheres mostram que não depende dos maridos, não precisa de marido, né? Ou às vezes tem marido, mas é só uma figura ali. Quem manda em casa é ela, não é ele. Quem é o chefe, o patrão, é ela, não é ele, né? Ele é só uma figura ali. Estava pensando, né, na mulher de Ló, porque ela vira uma estátua de sal. Como que essa mulher de Ló vivia com Ló em casa? Para ela virar essa estátua de sal.
Será que ela cria mesmo aqueles dois anjos, aqueles dois varões que foi visitar a casa de Ló, quando eles chegaram lá? Será que ela cria que eram dois seres celestiais, dois seres sobrenaturais, embora estavam em pele humana? A Bíblia mesmo fala, Paulo diz, não esqueça de ser hospitaleiro, porque por causa da hospitalidade, muitos hospedaram anjos sem saber que era anjo. Será que essa mulher cria mesmo? Porque Ló creu. Ele não olha para Sodoma, para trás. Mas ela não cria. E como é que essa mulher vivia com Ló? Era um casal. Era marido e mulher. Mas como era a vida do dia a dia, semana a semana, mês, entra mês, sai mês, ano e ano, dela com Ló? Ela mostrou que não queria. Não acreditava. Ela não acreditou nos anjos, nos mensageiros. Olha o que a Escritura diz aqui. Olha o que diz aqui. E é por isso que a mulher deve disciplinar seu cabelo por causa dos anjos. Por causa dos anjos. Anjos foram lá na casa de Ló, da mulher de Ló, das filhas de Ló. Os moradores de Sodoma queriam até abusar dos anjos. Os anjos estenderam as mãos lá. Os moradores de Sodoma ficou cego. Eu não sei dizer como era o cabelo lá, se essa mulher de Ló estava usando véu ou não estava usando véu. Mas a Bíblia diz aqui, minha Bíblia, sua Bíblia, a mulher diz, que você deve colocar o véu por causa dos anjos. Eu sei que existe anjos bons e anjos maus. Existem anjos bons e anjos maus. Você deve usar o véu, mulher, por causa dos anjos. Você sabia que todo pregador, num certo sentido, é anjo, embora ele não tenha asas? Porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. Que anjo você está ouvindo, mulher? Que anjo você está ouvindo, mulher? Há anjos bons e anjos maus. Aos Gálatas 1, 8, 9, Paulo diz, se um anjo descendo do céu, ou nós mesmos, ou alguém pregar evangelho diferente do que já foi anunciado, do que vocês receberam, considere esse evangelho diferente amaldiçoado, anátema, amaldiçoado. Por causa dos anjos. Você já pensou nisso? Por causa dos anjos. Quem são os anjos? Eu falei que tem anjos bons. Hebreus 1, versículo 14. Paulo diz que anjos, agora é seres sobrenaturais, são espíritos ministradores enviados para ajudar aqueles que serão salvos. São herdeiros da vida eterna, da salvação. Os anjos sempre ajudarão. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e daquela que o teme também, do homem e da mulher, e o livra de todo mal. Mas já pensou, mulher? Você sem o véu, como que um anjo bom, um anjo do Criador, os anjos do Criador de Hebreus 1,14, como que esses anjos vão te ajudar se você está sem aquilo que os anjos não veem em você e mostra que você é insubmissa ao seu marido? O véu é um sinal de poderio. Paulo diz isso. Algumas versões da Bíblia dizem que é um sinal de poderio, o véu, por causa dos anjos. Então, quando o apóstolo diz que é um sinal de poderio por causa dos anjos, não? É para ser obedecido, é para ser praticado, aplicado. E qual é o intuito do véu, o pano, tecido, cobrir a cabeça, o cabelo da mulher? Mostrar que ela é uma mulher obediente à sua autoridade, que é seu marido. Então, os anjos do Criador dos céus e da terra, do cosmos, do mundo, da Via Láctea, das galáxias, do universo, os anjos do Criador gostam disso. Gostam de ver o véu sobre a cabeça da mulher. E se a mulher não usa o véu, você vai quebrar a cabeça, mulher.
a cabeça, que é um membro, né, do corpo humano, porque o homem é mamífero e a mulher é mamífera, né? São eréctos, né? A diferença entre um homem e uma mulher é que a mulher amamenta seus filhos, tem seios, peitos, produz leite, né? Depois da gravidez e gestação, para amamentar seus filhos e filhas. Mas tanto o homem como a mulher são mamíferos, né? E a mulher é feminina e o homem é masculino. Os dois são dotados de inteligência, mas quando vai para as características, vai mudando muitas coisas. Que um homem tem, uma mulher não tem, que a mulher tem, um homem não tem. Eu não preciso detalhar aqui, né? Mas a cabeça está em cima do corpo aí. Na extremidade superior do corpo, está em sua cabeça, né? Tal coisa vai custar sua cabeça. Está dizendo que vai perder a vida, né? Tem hora que você tem que ter sangue frio, né? Ou seja, para não perder a cabeça, não perder a razão. Tem gente que diz, eu faço a minha vontade, o que me vem à cabeça. Outros dizem, essa mulher, esse homem tem a cabeça no lugar certo. Ou seja, é um homem de juízo, uma mulher de juízo, de bom senso. Ele tem bom senso, ela tem bom senso. Então, cabeça significa muita coisa, né? Abaixar a cabeça é humildade, curvar a cabeça é submissão, né? Cabeça significa muita coisa. Numa empresa, numa indústria, tem o cabeça que é o chefe, né? O patrão lá, o dono de tudo, né? Vê? E tem gente que tem cabeça, mas tem perturbação mental, problema mental. Só vive virando a cabeça para lá e para cá, nem se controla, né? E por causa dos anjos, bons anjos, anjos de Deus, anjos. Mulher, a Bíblia diz que quando Lázaro, o mendigo, morreu, os anjos de Deus vieram e recolheram Lázaro e levaram ao paraíso. Eu quero dizer nessa hora, mulher, sem o véu, se você morrer, os anjos não vão te recolher para levar você ao paraíso. Ah, mas fulana foi arrebatada no inferno, arrebatada no paraíso, arrebatada no céu, na minha igreja, na internet da CEI de EQM, testemunho de EQM de quem foi no céu, revelação de quem foi no céu. Vai! Você quer ir por isso, vá. Isso não é confiável. O confiável é ir pelas escrituras. Você colocar o véu. Por que a mulher deve colocar o véu? Porque isso mostra que ela está debaixo da autoridade do marido e também mostra que é um sinal de poderio por causa dos anjos. Então, mulher, você não tem nenhuma consideração pelos anjos do Criador? Os anjos do reino dos céus? Os anjos do reino de Deus? Você não sabe que o próprio Satanás também é anjo e se transfigura em anjo de luz para seduzir? E que é Satanás, anjo transfigurado em forma de luz, que está a te ludibriar, seduzir, enganar, a dizer para você hoje que não tem importância o véu, que embora está escrito na Bíblia, não é para hoje. Isso é Satanás, é um mau anjo. Você vai ouvir um bom anjo pregando que você deve usar o véu por causa dos anjos, é um sinal de poderio? Ou você vai ouvir o anjo mau, Satanás, e os anjos de Satanás, que são seus ministros, seus pregadores, que ilude, que te faz ressachar, recusar o véu? O que você fará, mulher? Estou encerrando. Mas hoje as mulheres querem usar uma aliança, um anel no dedo, para mostrar que elas estão casadas, né? É um sinal externo, mas o sinal externo que mostra que a mulher é verdadeiramente casada e obediente, submissa à autoridade do seu marido, é carregar, transportar o véu, o pano
sobre sua cabeça, cobrir o seu cabelo, cobrir sua cabeça, mulher, em público, faça isso, por causa dos anjos. Ora aqui, o Criador Jeová e seu filho Yoshua Mashiach possa abençoar essa pregação nesta hora. Amém.